Vamos ler do verso 1 ao verso 4. Romanos capítulo 2, do verso 1 ao 4. A palavra de Deus, ela diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Eu gostaria de começar esse nosso terceiro encontro perguntando: o ser humano, ele tem muitas fraquezas, mas uma das principais fraquezas do ser humano, esse texto, esses primeiros 4 versículos, destaca uma das principais fraquezas do ser humano. Qual é essa fraqueza? Julgar. Hipocrisia. O que mais? Se achar superior. Precipitação. É a tendência, uma das principais fraquezas do ser humano é a tendência de fazer críticas a todos, menos a si. Infelizmente, o ser humano, ele tem esse maldito hábito. Ele faz críticas a todo mundo, mas ele não tem, na maioria das vezes, a capacidade da autocrítica, de criticar a si mesmo. É como eu costumo dizer: quando o pecado é do outro, punição. Quando o pecado é do outro, existe em nós uma dureza. Quando o pecado diz respeito a outra pessoa, nós somos extremamente duros. Não somos tão misericordiosos quando o pecado é do outro. Diferentemente quando é o nosso pecado. Quando é o nosso pecado, a gente quer que as pessoas trabalhem em relação a nós com graça, com misericórdia, com bondade. Mas quando o pecado é do outro, a gente não age com essa graça, com essa misericórdia, com essa bondade. Quando o pecado é o meu pecado, eu não sou tão duro assim. Então, essa é uma das principais fraquezas do ser humano. E aí Paulo, escrevendo a carta no capítulo 2, ele traz essa questão nos 4 primeiros versículos. Ele está dizendo que você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga. Você julga, só que você pratica as mesmas coisas. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui e nos mostrando por meio dessa carta, gente rebelde criticando gente rebelde. Gente que tem trocado a verdade de Deus pela injustiça, criticando pessoas que tinham trocado a verdade de Deus pela injustiça. Pessoas que suprimiram a verdade de Deus, julgando os que tinham também suprimido.
é algo assim surreal. É o ser humano sendo ser humano da forma mais incorreta possível. Isso é impressionante. E aí o texto ele vai continuar dizendo, vai continuar nos falando, no verso 2: sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. O juízo de Deus é conforme a verdade. E qual é a verdade? É aquela verdade é baseada em qual verdade? O juízo de Deus é contra aqueles que deram as costas para Deus. Não importa se é judeu, não importa se é gentio. É judeu, mas deu as costas para Deus, tem juízo do próprio Deus sobre o judeu. É gentio, mas virou as costas para Deus, não é pelo fato de ser gentio. Não é uma questão de raça. Não é uma questão de cor. É uma questão de postura em relação a Deus. Consegue entender? Aí o texto, Paulo vai continuar dizendo: assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? É aquela falsa sensação. O fato de ser crente não me garante que eu vou escapar do juízo de Deus. E tem muita gente com essa mentalidade. Por ser consumidor de culto, por ser frequentador de prédio, acredita que vai escapar do juízo de Deus. E por ser consumidor de culto e por ser frequentador de prédio, acredita também que tem a capacidade de julgar o outro por não consumir culto e por não frequentar prédio. Só que frequenta prédio, consome culto, mas vive as mesmas práticas de quem não consome culto e de quem não frequenta o prédio. Aí Paulo continua dizendo: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Aí aqui tem algo muito importante. Deus é bom, sim ou não? Sim. Ele é um bom pai, sim ou não? Mas o que é que acontece quando a gente diz que Deus é bom? E os mais ortodoxos, eles ficam preocupados quando a gente só declara que Deus é bom. Quando a gente dá ênfase ao amor e não dá tanta ênfase ao juízo de Deus. Porque, infelizmente, algumas pessoas, elas recebem a bondade de Deus da forma errada. Tem gente que acredita que a bondade de Deus é um passaporte para pecar impunemente. Deus não é bom? Olha o que está dizendo no versículo 4. Olha o que diz o verso 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então, a bondade de Deus não é um passaporte para que eu possa pecar impunemente. Quando eu declaro que Deus é bom, quando você declara que Deus é bom, e quando você crê que Deus é um bom pai, a ideia da bondade de Deus é nos dar o máximo de oportunidade para o arrependimento. A bondade de Deus não é para que você peque livremente. A tolerância de Deus é para que você tenha tempo de se arrepender.
A bondade de Deus, ela existe justamente para que você se arrependa. A bondade de Deus, ela existe para que eu e você, para que nós peguemos o caminho do arrependimento. Mas só que muitas pessoas que querem viver um evangelho raso, confundem a bondade de Deus como passe livre para pecar. E não é isso que a Bíblia nos ensina. E o que a gente está vendo na carta de Paulo aos Romanos é justamente o contrário. O que a gente tem visto é um combate ao pecado. Pois a Bíblia, ela não passa pano para o pecado. Pecado é pecado. Então, o caráter de Deus é bom. Mas essa bondade é para que eu e você venha a se arrepender. Até porque, pastor, o Senhor conhece nosso coração, né? Ele sabe quando a gente se arrepende verdadeiramente ou não. Sim, é verdade. E agora, e o que mais me chama a atenção nesse arrependimento é que quando entra a questão do arrependimento aqui na carta, é que não é um arrependimento, é uma outra coisa que a gente acabou se perdendo no caminho. Porque a gente acredita que só os que não estão na igreja é que precisa se arrepender. E a palavra aqui é um arrependimento para todos. É um arrependimento para quem não é igreja e é um arrependimento para quem é igreja, porque aqui está falando do judeu. Só que quando eu pego o judeu e trago para o contexto atual, quem é o judeu ao receber a revelação no contexto atual? No contexto atual é a igreja. Eu entendo assim. Então não é só o gentio que precisa do arrependimento. Pois na mentalidade judaica era só o gentio, porque povo escolhido, povo da aliança, vai precisar se arrepender de quê? Só aí, só por pensar assim, já precisa de uns 300 quilos de arrependimento. Só por pensar assim. Então, todo mundo precisa se arrepender. E inclusive a igreja. Uma das maiores dificuldades que a gente impõe para o arrependimento dos seres humanos é o fato da gente achar, por ser igreja, que a gente não precisa se arrepender de nada. E quantos equívocos, enquanto igreja, nós estamos cometendo. Mas se a gente não parar para reconhecer e se arrepender dos nossos equívocos enquanto igreja, a gente vai emperrar o arrependimento de outros. É um arrependimento para todos. E o que é que acontece quando a igreja não reconhece que precisa se arrepender? O que é que acontece? Bruno, o que é que acontece? O que é que acontece? Porque o arrependimento que está sendo pregado aqui no capítulo 2 é um arrependimento tanto para judeus quanto para os gentios. É um arrependimento para todos. E o interessante é que quando fala de arrependimento, o texto deixa claro quem primeiro deve se arrepender. Não é? Quem primeiro deve se arrepender. Agora, a pergunta é: o que é que acontece quando a igreja não reconhece que precisa se arrepender? Eu acredito que ela morre. Ela morre? Com certeza.
certeza. Porque, tipo, querendo ou não, nós estamos todos no mesmo barco relacionado ao pecado. E se a gente não reconhece, a gente vai acabar morrendo. O que você acha, Gabi? Eu vou responder conforme o versículo 5, que vai dizer: acumula ira contra si mesmo. Então, eu acredito que quando eu não me arrependo, eu acumulo ira contra mim mesma. Além de se condenar, né? Que nos versículos anteriores ele fala, condena a si mesmo, né? Pelo fato de não se arrepender. O fato de você não ter a consciência de que é necessário arrependimento lhe faz falsamente lhe colocar num patamar que você está superior ao outro, que precisa de arrependimento. E aí você acaba se condenando, justamente por isso. Ela se torna juiz, né? Ela se torna juiz. Ela se acha superior, aí por achar superior, ela acha que pode julgar o outro. Se coloca no lugar de Deus, que aí volta também ao capítulo 1, né? Pela destinação do coração, ela se acha superior e toma o lugar de Deus, né? O que você acha, Magal? Quando não há arrependimento, a gente vê no texto, né? Primeiro, a gente se coloca numa posição de... que é o que ele está combatendo, inclusive, né? De condenar as pessoas, né? Então, não há arrependimento, e ainda ele combate que a pessoa, não, além de não se arrepender, não conseguia encontrar... Eu lembrei agora do texto, inclusive, de Mateus, né? O Sermão do Monte, que Jesus fala sobre julgar. Ele fala assim: você que vai tentar tirar os seus favores do seu irmão não consegue ver a trave. Então a falta de arrependimento primeiro, do que a gente leu aqui, nos leva a fazer um mau julgamento, né? Um julgamento que, inclusive, a palavra julgar aqui, ela vai no sentido de condenação, de trazer um ultimato sobre o outro, né? E segundo também, eu concordo com o pessoal também que isso gera morte, né? Todo pecado vai gerar morte, né? Por si só, então a si mesmo, né? Então, mas a falta de arrependimento, ela além de nos adoecer, nos matar, que o pecado nos mata, mas ela nos leva para esse lugar de nos colocar numa posição superior dos outros e fazer uma má interpretação e nos colocar, inclusive, numa posição superior aos outros, né? Então, eu acredito o seguinte, pelo texto, quando não há arrependimento, a pessoa acaba sendo julgada por Deus, que aí é muito mais severo, porque, como diz em Coríntios, se nós nos analisássemos, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos por ele julgados. Então, a partir do momento que não há arrependimento, aí sim, a gente cai na mão do juiz. E às vezes a gente pensa que não, assim, por ser crente, por frequentar a igreja, por praticar o que acha que é correto, muitas vezes acha que está livre desse julgamento. E aí quando se pega diante do grande juiz de Deus. Então é isso, quando não há arrependimento. Perivaldo, o que acontece quando a igreja não reconhece que precisa se arrepender? Acho que já revela a morte, que qual já ocorreu na igreja, que, pegando até um pouco das respostas, ela já morreu em si mesma e já assume a condição de juíza. Então o próprio versículo diz aí, são indesculpáveis esses homens, que condenam tais práticas e praticam, ou seja, condena o que pratica, então ele já está morto, porque ele não conseguiu compreender que ele é igual ao que pratica aquilo ali. Então, eu já vejo que ele já revela, tanto é que, se a gente recordar o capítulo 1, o próprio coração obstinado leva o pessoal a se afastar de Deus. Então, esse afastamento justamente é a morte, que a igreja revela. Então, uma vez morta, ela se acha que pode estar numa condição, uma arrogância de julgar os que praticam, mesmo que ela pratique aquilo ali. E o próprio texto diz que a bondade de Deus conduz ao arrependimento. Então, a morte é tão visível que ela esquece dessa bondade que conduz ao arrependimento. E
como a irmã Ela citou, aquele que confessa e deixa, a própria palavra diz, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, que é um dos atributos de Deus. Deus tem misericórdia para todos. E Deus, quando Ele julga de forma imparcial. Ele vê para todos. Então não adianta você julgar o irmão se você pratica. Então eu vejo que a igreja já revela que está morta, porque já saiu de uma condição de igreja. Não, eu sou melhor. Então, achando-se melhor, de fato está pior. Porque quando ela não reconhece que precisa se arrepender, Cristo já não está nela há muito tempo. Mas o que mais me chama a atenção é o fato dessa igreja perceber que Cristo já não está nela há muito tempo. Porque uma igreja que não reconhece que precisa se arrepender, ela está morta, ela está doente. Tudo isso é que vocês disseram. Mas o que mais me deixa inquieto é essa igreja não perceber que o Senhor dela já não está com ela. Ela se acostumou a fazer as coisas de tal forma que o Senhor dela a deixou e ela nem percebeu que em uma igreja que não reconhece que precisa se arrepender, Jesus Cristo já está do lado de fora faz tempo. Então, uma igreja onde Jesus não está, ela não reconhece que precisa de arrependimento. Pois se Jesus nela estivesse, a gente, onde Jesus está, a presença de Jesus nos leva ao arrependimento, e é um arrependimento constante. Só que quando Jesus não está, essa igreja, ela se torna perigosa. Pois a igreja, por ser igreja, os que não são igreja, vai pensar que Jesus está lá. Só que Jesus não está. E Jesus não estando, o que é que vai acontecer nessa igreja? Manipulação. As pessoas serão manipuladas. Porque uma igreja que não se arrepende, que não precisa, ela entende que não precisa se arrepender, ela passa então a manipular todos aqueles e aquelas que se achegam. Então, por meio da manipulação, ela se mantém como igreja. Por que essa igreja que não precisa, que entende que não precisa se arrepender, por que ela se mantém? Ela se mantém porque existe uma fragilidade nas pessoas. A fragilidade das pessoas alimenta o sistema religioso. Enquanto existir pessoas frágeis emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, enquanto existir pessoas de uma fragilidade absurda, todo e qualquer sistema religioso vai se manter. Todo e qualquer sistema religioso vai prosperar. Eu não sei até quando, mas vai prosperar.
E se é um sistema de manipulação e de presunção, você precisa se arrepender, nós não. Você que precisa pegar a jornada do arrependimento, nós não. Então, uma igreja que não reconhece que precisa de arrependimento, não é uma igreja. É uma sinagoga de Satanás. Com o nome igreja na frente. Porque se colocar o nome sinagoga de Satanás na frente, assusta. Mas as práticas satânicas existem no seu interior. Porque a manipulação é ou não é uma prática satânica? Manipular o outro. E quem é que tem a capacidade de manipular o outro? Gente que olha para si e acredita que não precisa de arrependimento. A presunção é ou não é uma obra de Satanás? É muita presunção por parte de uma igreja que julga o outro. E ela consegue julgar o outro tudo porque acredita não necessitar de arrependimento. Vocês estão entendendo? Verso 5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, então perceba aqui que a teimosia e o coração obstinado não é algo exclusivo só do gentio. A dureza de coração não é algo só do mundo. Paulo está dizendo, contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus, verso 6, Deus retribuirá a cada um conforme o seu. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Só para que fique bem claro, a rejeição da verdade é o que o ser humano mais põe em prática. A rejeição da verdade aqui é dar as costas para Deus. Então, o texto está dizendo que haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia. Para quem? Para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro, para o judeu. Depois, para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro, para o judeu. Depois, para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Deus não age de forma parcial. E aqui, nesse trecho, Paulo mostra na carta quais são os dois destinos finais da humanidade. A carta aqui deixa claro em relação aos dois destinos
preparados para a humanidade. Quais são eles? Quem pode dizer? Está no texto. Vida eterna. Hã? Vida eterna. Vida eterna. Um destino. E qual é o outro destino preparado para a humanidade? Ira, tribulação e angústia. Existem apenas dois destinos: vida eterna. E o que é vida eterna? A salvação. O que é vida eterna? Conhecer Deus. Conhecer Deus. O que é vida eterna? Washington, o que é a vida eterna? Vida eterna. Hoje, no sentido espiritual, você sabe quem é seu pai. É você saber quem é seu pai. Vida eterna. O que é vida eterna, Larissa? Eu acredito que é você saber para onde você vai. Que aqui a gente está de passagem, que existe outra vida lá, que a gente vai viver com o reino, com Deus, com Jesus. Vai ser isso. Então a vida eterna é um lugar? É um lugar. Como se fosse uma vida fora do tempo. Uma vida Fora do tempo. fora do tempo. Tá ficando interessante. É óbvio que quando eu for falar aqui, já me veio um texto à mente, né? E ao coração. Para balizar e alinhar tudo que vocês estão falando. Mas a vida eterna é um lugar. E aí, Sol, a vida eterna é um lugar? É um estado, né? É um estado. Que a gente vai ter com Cristo, né? Porque a partir do momento que a gente conhece a Cristo, o Senhor já nos garante uma vida eterna, né? Então eu creio que é uma vida que Ele vai dar além do que a gente vive aqui, né? Como diz que Ele ainda vai, ele vai dar. Não, assim, a gente já tem, né? Já no momento que a gente aceitou a Cristo, né? Ele já nos garantiu uma vida eterna. Então ele diz que quando a gente sair desse mundo, lá não vai haver choro, não vai haver dor. Então é uma vida bem diferente, né? Que a gente vive aqui. Tem muita gente que considera o homem um ser material e que vai viver uma experiência espiritual, né? Eu acho que é o contrário. O homem ele é um ser espiritual e está passando uma fase material. Porque essa fase que nós estamos vivendo aqui era curta. A expectativa de vida do homem é de 70, 75 anos, por aí. Mas depois dessa morte, vai haver uma vida eterna. Essa vida eterna pode ser na bonança ou na tribulação. Então, nós somos seres materiais, nós somos seres espirituais, passando uma fase material. Mas depois dessa fase material, vai continuar a vida eterna. Aí vai depender dessa fase material que vai decidir se a nossa vida eterna vai ser na bonança ou se vai ser na tribulação. Aí você está entrando na questão de como é que vai se dar a separação lá. Mas Jesus vai dizer lá no Evangelho de João que a vida eterna é o quê? A vida eterna é esta. Que ele está na oração com o Pai. Aí ele diz, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna é conhecer o Senhor. Então, vida eterna é um relacionamento. Pastor, quando ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é essa vida que acaba aqui, é a vida eterna. Então, de fato, a vida eterna é quando estaremos de fato com Ele, junto a Ele.
Não seria já aqui? Começa aqui. Porque a vida eterna, quando Jesus Cristo, presta atenção, existem 2 destinos para a humanidade: vida eterna e tribulação. Ira, tribulação, o que a gente viu aqui. Vida eterna e tribulação. Só que, quando a gente fala de vida eterna, a gente precisa entender o que é vida eterna. Porque pelo que a gente está colocando aqui, no entendimento da maioria, vida eterna é algo que ainda vai acontecer depois. E aí vem Jesus, que tem que ser a nossa chave de interpretação bíblica, e diz que a vida eterna é esta: que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer é uma relação. Então, vida eterna é relacionamento. Então, se eu tenho uma relação com Ele, se eu amo ouvi-lo, se Ele me ouve, como diz lá no Pequeno Príncipe, né? Quando você diz que está vindo tal hora, 4, aí eu estou exagerando, tá? 4 horas antes eu já estou pronto te aguardando, te esperando. Essa relação, a vida eterna é um relacionamento. Relacionamento que já existia no jardim. Mesmo depois da queda, o homem vai e se esconde. Aí o que é que o homem diz para Deus? Eu ouvi, ele reconheceu. E por que ele reconheceu? Por conta da relação. O relacionamento leva ao conhecimento. Então, a vida eterna não é algo, biblicamente, não é algo para ser vivido pós-morte. A gente já vive aqui a vida eterna, em uma relação. É essa relação com Cristo que nos garante a vida. Porque senão a gente entra no equívoco de que tudo tem que acontecer e vai acontecer só depois da morte. Algumas coisas só depois da morte, como por exemplo, um novo corpo, a perfeição. Aqui a gente não alcança só depois da morte, mas a vida eterna a gente não alcança só depois da morte. A vida eterna é algo presente, é um futuro que ao mesmo tempo é presente. Olha que loucura! Tanto é que o próprio Jesus, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Mas não é algo futuro, é algo presente. E se a gente olhar o paralelo, a tribulação, tem gente que vive hoje em tribulação constante, tribulação. E tem gente que também vive em constante mudança. Então essa vida eterna é agora, não é algo pós-morte. E até estendendo a questão do lugar, que a vida eterna é aqui, conhecer Jesus, né? Conheço a Deus como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus que Deus Pai enviou. E esse Jesus, ele disse: eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Então, o importante é para a gente conhecer Jesus, conhecer, se relacionar de forma íntima, intimamente. Conhecer na Bíblia é uma relação íntima. Então, o próprio Jesus, que conheçam a Jesus, ou seja, que se relacionem intimamente com Jesus. E esse Jesus é o mesmo que disse: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Não é após, é aqui.
me fez lembrar um texto lá de Eclesiastes, que fala que Deus plantou a eternidade no coração do homem. Então, quando o homem ele nasce, ele já nasce com essa percepção, ainda que ele não entenda totalmente, mas existe um anseio dentro dele, esse encontro por algo. E esse algo é quando ele percebe ou conhece a verdade através de Cristo, então ele vai sendo encaminhado para o conhecimento da eternidade, através de Jesus. Mas já existe aquela inspiração desde o seu nascimento, que é o encontro com Cristo. Então a eternidade ela é construída aqui, já aqui. Na verdade, a eternidade, como vocês estão colocando, e vocês estão colocando com muita propriedade, a gente precisa dos muitos entendimentos, a gente precisa entender que é uma relação. Aí o texto de João também vai dizer que quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, a vida eterna, a Bíblia sempre nos apresenta a vida eterna como algo presente. Assim como o reino, né? Tipo, que a maioria imagina o reino como algo futuro, como pós-morte. Mas o reino de Deus é para estar aqui presente, manifestado na terra, né? Que vê o teu reino. Eu lembrei agora de João, que ele fala, arrependa-se, é chegado o reino dos céus. Então, é essa consciência de céu na terra, de vida eterna na terra, da manifestação do céu na terra. Sim. Então, a gente precisa trazer para dentro da gente essa verdade. Por isso que é extremamente perigoso uma não relação com Jesus. Por que é perigoso? Porque o próprio Jesus vai dizer para alguém assim, não vos conheço, apartai-vos de mim. Mas o que me chama mais atenção não é apartai-vos de mim. O que me chama mais atenção nesse texto é não vos conheço. Você não se relacionou comigo. São pessoas que manifestaram os dons, né? Pessoas que expulsaram, mas Senhor, em teu nome, você fez tudo em meu nome, sem me conhecer. E é possível, pois o poder está no nome de Jesus. Mas a vida eterna é uma relação. A vida eterna não é um ritual. É um relacionamento. Isso me pega e me faz refletir. Não vos conheço. Apartai-vos de mim. Então, existe uma vida eterna. E a vida eterna é o relacionamento com Cristo. Uma igreja que não se relaciona com Cristo, ela pode fazer tudo em nome de Jesus e no dia final, Jesus dizer para ela que não a conhece. Porque ela se empolgou tanto, ela ficou tão cheia de si, que se esqueceu do relacionamento, se esqueceu do básico, ela se esqueceu da coisa mais simples na vida de um cristão, que é buscar primeiro o reino, é buscar primeiro o relacionamento com o Rei do Reino. E aí o texto vai dizer que existe vida eterna, e o texto também diz o quê? Capítulo 2: haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Verso 9. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória e honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego.
pois em Deus não há parcialidade. Mas antes de eu entrar nessa questão de como se dá a separação, existe algo no texto que também me chama a atenção, que é o fato de que nós precisamos perseverar nessa relação com Cristo. Olha o que o texto fala. Ele dará vida eterna aos que persistindo em fazer o bem. A perseverança é algo que tem que estar inserida. Pastor, uma curiosidade. Por 2 vezes ele fala que ao judeu primeiro e ao judeu primeiro novamente. Sim. Seja para viver a mudança, ter todos os benefícios ou não. Por que ao judeu primeiro? Fala-se da igreja primeiro, por que ao judeu primeiro e depois ao grego? A Bíblia diz que o julgamento começa primeiro por onde? Pela casa de Deus. É justamente isso que a igreja tem esquecido. Tanto as coisas boas, e o texto fala, né? Tanto as coisas boas, primeiro para o judeu, como também o julgamento. Primeiro o judeu é julgado. Então, enquanto igreja, eu não posso só ficar crendo que, tá bom, as coisas boas, elas chegam primeiro para a gente. Ótimo, maravilha, mas o julgamento também começa por nós. Primeiro a gente. Então, a separação, ela vai se dar. Como é que ela vai se dar? Pela prática. No juízo de Deus, no tribunal de Deus, e aqui é um juízo que está sendo estabelecido, no tribunal de Deus, a separação, ela não vai se dar pela fé. Porque tem gente que tem fé e pratica o mal. Você tem fé, pratica o mal, recebe a ira no julgamento. Pois a separação, ela vai se dar pela prática do bem ou pela prática do mal. Não é isso que o texto está falando? Ou não? Me ajudem aí. O que é que o texto está dizendo? Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Então a separação, ela vai se dar por esse caminho. Amém ou não amém? Amém. Isso me deixou preocupado. Preocupado em que aspecto? Preocupado para que eu e você, enquanto igreja, a gente não venha a baixar as armas e acreditar, como o judeu acreditava, por ser judeu, que tudo já estava garantido. E esse tipo de posicionamento pode nos levar a fazer e a cometer atrocidades piores do que aqueles que estão no mundo. Verso 12. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei, será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos.
embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. O que me chama a atenção nessa passagem aqui, e aí quando eu estava lendo, eu me lembrei daquele texto que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, mas só ouvir não torna ninguém justo diante de Deus. Versículo 13, olha o que diz. Verso 13: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. A gente não pode ficar preso. É claro que a gente deve ouvir, e a fé ela só pode ser gerada pelo ouvir. Mas uma fé que é gerada pelo ouvir, ela não fica na inércia. Uma fé gerada pela palavra, ela não nos deixa na inércia. Se eu quero ser alguém justo diante de Deus, eu preciso obedecer. Não é só ter fé, mas se eu tenho a fé genuína, essa fé me leva à obediência. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui nessa passagem é o fato de que ninguém diante de Deus pode alegar ignorância. Ninguém. Absolutamente ninguém. Esse texto, ele é, assim, para mim, de uma profundidade e que alegra muito o meu coração, porque alguém pode querer alegar diante de mim a ignorância. Sim, pode. Eu não sabia. Mas diante de Deus, absolutamente ninguém pode alegar que não sabia. Diante de Deus, ninguém pode dizer: Senhor, perdoe a minha ignorância. Pois o próprio Deus sabe que ninguém é ignorante. E por que ninguém é ignorante diante de Deus? Por quê? Por que as pessoas, tanto judeus quanto gentios, por que crentes e não crentes não podem alegar ignorância na presença de Deus? Por quê? Por quê? Os atributos dele são visíveis. Os atributos de Deus são visíveis. Eu acredito que, sendo conhecedor da palavra ou não, nós sabemos o que é errado. Então, não somos ignorantes perante o Ele. Podemos ser ignorantes com o conhecimento da palavra, o estudo da palavra, ter maiores entendimentos, mas não é pecado. Porque independente de você ser crente ou não, é pecado adulterar. E vocês sabem, não precisa você ser conhecedor da palavra para dizer que é errado o adultério, ou que é errado cometer um assassinato, ou é errado roubar. Nós sabemos de tudo isso, sem conhecedor da palavra não. O texto fala também sobre a consciência. Nessa parte, ele fala da consciência de cada um. Então, não tem desculpa ao contar, porque todos somos conscientes. Também está a mão de cada um para poder aprender, né? A cada pessoa querer conhecer a palavra ou não. E sendo cristão ou não, está a mão de cada um.
A Bíblia está aí para poder fazer a leitura, para conhecer. Então, acho que não deve alegar por causa disso. Está à mão de todo mundo para conhecer. Eu já ouvi, inclusive, cristãos falando assim: eu não quero aprender da Bíblia, não, porque quanto mais conhecimento eu tenho, mais responsabilidade no julgamento. É claro que se espera de você ter uma clareza na bíblica, mas isso é uma falsa verdade, porque o texto acaba de nos dizer aqui que, como o senhor mesmo colocou, né? Que está o conhecimento. Na verdade, a Bíblia inclusive diz que os fundamentos anunciam, né? A verdade de Deus. Então, tipo assim, ninguém vai poder chegar durante o dia e falar bem assim, eu não sabia. Né? Tipo, os próprios fundamentos, a terra, a criação, a natureza, tudo aponta para ele, tudo aponta para ele. Então, por isso que não há desculpas, entendeu? Porque tudo, inclusive a própria criação, é só ele parar e olhar para a lua, o céu se posicionando, dia e noite, ele vai perceber, né? Que existe uma ordem, né? Que existe uma organização, que existe um Deus todo criador dos céus e da terra. É o versículo 12. O versículo 12 ele diz: todo aquele que pecar sem a lei, sem o conhecimento específico, também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei, será julgado. Pois quem não tem o conhecimento específico, tem o conhecimento geral. E quem tem o conhecimento específico, também será julgado. E será julgado pelo conhecimento específico que tem. Então não adianta a pessoa dizer, não quero conhecer muito não. É por isso que Deus vai dizer, olha, eu não vou agir com parcialidade. Quem não tem o conhecimento da lei, mesmo sem ter o conhecimento da lei, vai perecer. Porque, querendo ou não, todo mundo, todo ser humano conhece algo de Deus. Conhece algo da bondade de Deus, porque foi Deus quem fez esse ser humano. E quando Deus o fez com esse anseio. Deus o fez com esse conhecimento geral. Ele pode não ter o específico, mas ele tem o geral. Pois Deus já colocou dentro dele um quê de moralidade. Mesmo não tendo conhecimento específico, o ser humano sabe o que é certo e ele sabe o que é errado. E quem disse a ele o que é certo e o que é errado? O conhecimento geral, ele é lindo de se perceber, porque o que é errado aqui, em termos de conhecimento geral, é errado do outro lado do mundo. O que é errado na minha cultura, e não é da minha cultura, é porque é do conhecimento geral de Deus, é errado na outra cultura. Porque o conhecimento geral de Deus, ele vai transpor as culturas. As culturas, elas podem questionar o conhecimento específico. Mas as culturas, elas não têm como questionar o conhecimento geral. Pode falar, Pedro. E é justamente esse conhecimento geral, como aqui foi bem em Gênesis, e o próprio Deus disse a Adão, você já vê que já está na matriz caída da humanidade. Quando Deus disse para Adão, olha, de todas as árvores comerei, mas desse conhecimento aqui, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. E quando a gente chega em Romanos e vê, quem persevera em fazer o bem, vai ter um caminho. E quem pratica o mal, vai para um caminho. E diz, quem conhece
sempre, no versículo 12 ele vai dizer, esse conhecimento geral é esse, todo mundo tem conhecimento do bem e do mal. Isso já está na matriz da humanidade. Então, especificamente, quem conhece especificamente vai ser julgado pelo que conhece de fato. Então não tem como se isentar. Então, quando eu vejo que o apóstolo Paulo pega isso e joga para a igreja, para os romanos, ele fala o seguinte, olha, já está sentenciado, você vai escolher se você vai ser julgado por conhecer o geral ou o específico, mas de fato o que vai nos levar para o eterno é praticar e perseverar em praticar o bem, e se não escolher o mal. É algo interessante em relação ao que você está colocando, Perinho, porque eu acredito que foi Mara que falou sobre a consciência. Não foi? Foi você, Mara, que falou sobre a consciência? Porque me veio aqui agora à mente o seguinte entendimento. Quando eu vou falar de Deus para alguém, quando eu vou partilhar de Deus, sobre Deus para alguém, eu preciso, diante do que nós estamos vendo aqui, eu preciso chegar até essa pessoa já sabendo que eu tenho a meu favor a consciência dessa pessoa. Porque ainda que essa pessoa não demonstre que não recebeu nada do que eu falei a respeito de Deus, eu parto do princípio que todo mundo conhece algo sobre Deus. E se eu parto do princípio que todo mundo conhece algo sobre Deus, nem mesmo o sujeito sabe, mas eu sei que a consciência dele está comigo. Em que aspecto? Eu estou falando e a consciência dele está concordando comigo. Por quê? Porque a consciência dele, ela tem a revelação geral. Então, quando eu vou falar sobre Deus com alguém, eu preciso, eu não posso de imediato entrar em questões específicas, pois em questões específicas eu não tenho a consciência do indivíduo a meu favor. Mas quando eu entro em questões gerais a respeito de Deus, eu tenho a consciência do indivíduo a meu favor. A consciência dele me ouve. Pois todo ser humano tem a revelação geral de Deus. E a consciência dele não permite não ouvir. Ela ouve. Agora, mesmo tendo essa consciência que conhece algo sobre Deus, o ser humano, infelizmente, insiste em suprimir a verdade. Ele insiste. Por que ele insiste em suprimir a verdade? A consciência do indivíduo sabe que ele não tem para onde fugir, mas ainda assim ele insiste em fugir. Olha que coisa interessante. Que loucura. Não há outro caminho, não há saída. Mas o desejo pela iniquidade é tão intenso. E aí o Evangelho vai dizer que eles amaram mais as trevas do que a luz. A consciência humana sabe o que é luz, sabe o que é o bem, sabe o que é o mal. Mas mesmo sabendo o que é bem e o que é mal, o ser humano faz a escolha deliberada pela anulação da verdade. Ou seja,
Aí a gente volta ao ponto inicial. Dar as costas para Deus. Querer manter a própria existência. No fundo, o ser humano sabe que isso é loucura. Lá na matriz humana, ele sabe que é loucura. Hoje eu posso dizer a você que todo ser humano que está longe de Deus, ele sabe, pela sua matriz, pela sua formação, que está longe de Deus e que não é bom negócio. Não é um bom negócio. Só que eles preferem, no lugar de se entregarem a Deus, eles preferem continuar se entregando à iniquidade. É louco isso. É muito louco. Os judeus e a igreja, como portadores da revelação especial de Deus, eles têm por obrigação moral a prática da justiça. E uma vez que nós falhamos na prática da justiça, Deus intervém, porque nós não estamos cumprindo o propósito pelo qual nós fomos levantados. É um pecado contra o conhecimento de Deus. É como a igreja funciona como se fosse um sistema judiciário, onde, por exemplo, imagina um sistema judiciário onde o mal é premiado e o bem é punido. Para que isso não ocorra, Deus intervém, aplicando no juízo a sua justiça, principalmente na igreja. Tem um versículo em Levítico que ele dá base para o que ele está falando. Ele diz o seguinte: alguma pessoa pecar por ignorância apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. Mas a pessoa que fizer, o sacerdote fará expiação pela pessoa que errou quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela e lhe perdoando o pecado. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, intencionalmente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do seu povo. Então, eu creio que nós seremos julgados pelo nível de conhecimento e revelação que nós temos acerca de Deus. O que você está colocando é muito pertinente e eu queria contribuir com o pensamento fechando da seguinte forma: o que pecou por ignorância tem que apresentar. O que pecou sabendo vai receber a sua sentença. O que nós precisamos entender é: todos, seja quem pecou por ignorância ou quem pecou por conhecimento, mesmo tendo conhecimento, pecou, independentemente de ser ignorante ou ter o conhecimento, todos estão debaixo do justo juízo de Deus. Todos. Isso é importante a gente entender. E por que que eu gosto de quando Deus traz para a gente essa revelação? Para que a gente não vá, enquanto igreja, para um lugar de presunção, nem para um lugar de manipulação. Uma vez que, pela revelação específica, porque aí quem tem a revelação específica tem uma responsabilidade maior, mas não significa dizer que o ignorante está livre, não. O ignorante também está debaixo do justo juízo. Só que quem tem a revelação específica não pode entender que não está debaixo do juízo de Deus. Se a gente não entender que também estamos debaixo do justo juízo de Deus, a gente pega o caminho da manipulação.
Porque a gente começa a se achar. Assim cheio de si mesmo. Assim cheio de si mesmo. Então, quando você traz essa contribuição, para que haja um entendimento, é que não há desculpa. Nem para o ignorante, nem para quem conhece. Não há desculpa. O Senhor, Ele não vai acatar nenhuma apelação no tribunal. Não vai. Consegue entender? No tribunal, ninguém vai poder apelar para nada. Ah, mas eu era ignorante. Ah, eu não sabia. Não existe isso em Deus. Pois todo ser humano conhece algo de Deus. Tem algo de Deus. E aí, pelo que você nos trouxe, veja o que diz o versículo 17. Olha o que diz o verso 17 de Romanos capítulo 2. Verso 17. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros, não ensina a você mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. O nome de Deus não é escarnecido e blasfemado por causa do ignorante. Mas o nome de Deus está sendo blasfemado, jogado na lama, justamente por causa das pessoas que não estão vivendo de acordo com o que sabem. Você sabe que não deve furtar. E furta. Você sabe que não deve adulterar. E o que é que você faz? Adultera. Só em pensar. Aí Jesus já vem quebrando pelas pernas. Porque você pode dizer, não, só porque não deitou, né? Mas Jesus aprofunda o conceito. Jesus aprofunda. Então, o nome de Deus, ele fica na berlinda, sem valor algum, porque aqueles que se dizem de Deus não estão praticando o que sabem. É igual o filho quando subiu o nome do pai. Né? É igual o quê? O filho quando subiu o nome do pai, né? Desonra. Que desonra o nome do pai.
é não praticar o que se prega. Não existe coisa mais terrível para nós, enquanto igreja, a não prática do que a gente sabe que é correto. Existe uma multidão, existe uma expectativa da criação sobre a gente. A criação, ela está assim, ó. Quando o texto fala da expectativa da criação a respeito dos filhos de Deus, é a ideia da pessoa na janela a observar. A criação, ela aguarda pela manifestação, ela tem essa expectativa. A gente pensa que não, mas a Bíblia diz que sim. A criação, ela está com desejo de que os filhos de Deus se manifestem. Mas o que é que acontece? Os filhos de Deus, ou que se dizem de Deus, estão desonrando o nome de Deus. Os filhos de Deus estão pegando caminhos que pensam ser de Deus, quando de Deus não é. E esses caminhos, na verdade, estão levando o nome de Deus à desonra. Porque eles o quê? Os filhos de Deus no tempo presente, e aqui nós precisamos refletir a respeito também da gente, nós estamos pegando, enquanto filhos de Deus, o caminho da hipocrisia. E é o que mais as pessoas estão combatendo em nós. As pessoas, elas não estão, na sua maioria, pedindo perfeição da gente. Elas estão pedindo coerência. Coerência com a nossa fala. A prática e a fala, elas não se encaixam. Elas não se encaixam. E isso tem levado as pessoas a, como diz o texto, olha o que o texto diz, verso 24: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. É aquela questão, né? Como eu costumo dizer, a gente ficar realizando as coisas em nome de Deus, só que com intenção maligna. Por isso que o salmista vai dizer: vê se há em mim algum caminho mau e conduza-me pelo caminho eterno. E a minha prática, ela esteja alinhada com as intenções corretas, que é glorificar a Deus. Quando Paulo disse: quero fazer as nações que elas conheçam, que as nações conheçam. Mas por que eu quero que as nações conheçam? Para que o nome de Paulo seja glorificado? Eu quero que as nações conheçam por obediência à grande comissão, por amor ao pecador? Não, eu quero que as nações conheçam ao Senhor, para que o nome do seja glorificado. Isso realmente deve gerar temor em nós, para que a gente não caia em um dos erros que Jesus mais combateu. Jesus, ele não tem dificuldade com o fraco.
Mas Jesus tem muita dificuldade com o ser humano denorex. Ele tem muita dificuldade. Que parece ser uma coisa, mas não é. E justamente quem parece ser e não é, são esses que colocam o nome de Deus na lama. E podemos, inclusive, impedir de pessoas de conhecer a Cristo, né, por conta do nosso posicionamento. Né? Exatamente. Isso é muito grave, inclusive. Pessoas podem ir para o inferno por uma falta de coerência e posicionamento nosso. Porque a gente acabou se tornando pedra de tropeço. Só que uma pedra de tropeço no pior sentido da palavra. E era o que Jesus mais denunciava, né? A hipocrisia dos fariseus, mestres da lei. E aí as pessoas, elas chegavam... Aí, veja como Jesus não jogou o nome do Pai na lama. Jesus não jogou o nome do Pai na lama. Pois as pessoas diziam assim, ele fala com autoridade. Havia uma coerência entre o discurso e a prática de Jesus. E essa coerência na vida de Jesus deixava os fariseus e os mestres da lei endemoniados. Pois a prática de Jesus, alinhada ao seu discurso, denunciava a hipocrisia dos mestres do seu tempo. Pessoas que se diziam de Deus, mas que estavam preocupadas consigo, em manter seus cargos, em manter sua influência dentro do império, em manter suas benesses dentro do império. Então, essas pessoas que eram responsáveis em viver a verdade de Deus, eram elas as primeiras a jogarem o nome de Deus na berlinda. Verso 24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Aí o versículo 25. A circuncisão tem valor se você o quê? Obedecer à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou o quê? Incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Uau! O que é que Paulo está dizendo aqui aos romanos? Paulo está dizendo, gente, nada, absolutamente nada, pode substituir a obediência. Nada. Quando você olha para a lei, você precisa olhar para a lei com a lente correta. A lei exige obediência. Quando você olha para a circuncisão é o sinal.
da aliança do povo judeu. É o sinal físico no exterior. Esse sinal aponta para a mesma coisa que a lei aponta. Tanto a lei quanto a circuncisão exige obediência. É simples. Nós não podemos substituir a obediência por nada, pois a desobediência ela vai provar o que não somos. Vou dar um exemplo, tá bom? Quando você passa por alguém na rua com uma Bíblia de capa preta na mão, você diz que essa pessoa ela é o quê? Crente. Mas se essa pessoa com a Bíblia na mão passar por você e você vê-la num ato de desobediência, você vai dizer que ela é crente? Mesmo o sinal exterior, pois o sinal exterior é que ela está com a Bíblia na mão e ela está num dia de domingo pela manhã ou num dia de domingo à noite a caminho do prédio. Ela tem todas as características externas de crente. Mas se você a vê, mesmo com todas as características de crente, características externas, se você a vê em desobediência, mesmo com as características externas, você diz que ela é crente? Então, a desobediência, ela prova o que não somos. Você pode estar caracterizado, mesmo o seu linguajar pode estar rebuscado, a sua fala, a sua entonação, a paz do Senhor. Quanta gente mau caráter. E por que a gente diz que é mau caráter? Mesmo estando com a Bíblia na mão, ou mesmo estando tendo um linguajar tão alinhado, por conta da desobediência. Nada, absolutamente nada pode substituir a obediência. A gente pode cometer equívocos, mas quando você comete um equívoco e tem uma vida de obediência, quem te conhece não lhe desconstrói. E por que não lhe desconstrói? Porque foi um equívoco. É a vida de obediência que testemunha a nosso favor. Conhecereis a árvore pelo fruto, né? Pelo fruto. A árvore é pelo fruto. E o fruto é fruto de obediência. Agora, a obediência, ela prova quem você é. Não é o seu estereótipo que prova quem você é. Não é o meu estereótipo que prova quem eu sou. Somos facilmente enganados pela imagem. A imagem, ela tem o poder de nos capturar. A imagem, ela tem o poder de nos levar para o engano. Mas somente a obediência prova quem você é. Não há outro caminho. Não há uma outra perspectiva. Isso aqui, esse jogo de palavras aqui, resumindo esse jogo de palavras, irmãos, é que a gente precisa obedecer.
E hoje no presente século, que é o século da pós-modernidade, então hoje você tem que ter muito cuidado para encontrar o Filho de Deus. E o Filho de Deus, ele hoje não é encontrado, Paulo já escrevendo aos Romanos, já está dizendo isso. Há quanto tempo ele já está dizendo isso? Mas hoje, de forma assim, muito mais clara, você não pode acreditar que é filho de Deus por causa do estereótipo. Agora, o que me chama a atenção é que normalmente a gente vai pensar que os filhos de Deus são aqueles com base numa performance, que é a questão externa. E a gente pode achar que alguns, por não ter uma performance ou um estereótipo tão agradável, esses não são filhos. Só que, como a gente viu aqui, nada pode substituir a obediência. Nem o estereótipo mais aceito pela religiosidade, nem o estereótipo não tão bem aceito pela religiosidade. Pois como é que você identifica um homem de Deus? Como é que você identifica uma mulher de Deus? Via de regra, nos dias de hoje, eu e vocês, a gente facilmente se entrega. Às vezes a gente não tem nem relacionamento com a pessoa, a gente nem conhece a vida da pessoa, mas a gente já carimba como sendo de Deus. E por que a gente diz que de Deus é? Por causa da vida de obediência? Não, por causa do estereótipo. Por causa de 1 ou 2 ou 3 cultos. A obediência prova o que somos. E somente a obediência. Nada mais. Absolutamente nada mais. Vocês não podem classificar, por exemplo, o pastor de vocês como sendo de Deus por causa de 18 anos de ministério na igreja. Isso é estereótipo. Isso é o que é visível. Nós não podemos nos precipitar em dizer que você é de Deus e você não é de Deus. Que prova que você é de Deus não é o fato de você ter a lei, pois você pode tê-la e não obedecê-la. Você pode ser alguém extremamente bom em citar toda a lei, mas o fato de você ou eu citar a lei e citá-la com eloquência, pode levar você a achar que por causa das citações e das muitas citações, sem nem precisar abrir, você pode ser levado ou levada a achar, por conta dessa performance, a achar que é de Deus. Ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus. Nada disso prova que alguém é de Deus. O que prova que você é ou não de Deus é a obediência. Não é uma marca externa, mas é o que você carrega dentro. E se o que você carrega dentro é o Espírito Santo vai estar convencendo você diariamente a uma vida de obediência.
Amém ou não amém? Amém. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe a desenvolver essa vida de obediência. Que a gente não fique preso aos estereótipos. Que a gente esteja atento para discernir, por meio da obediência, em nós mesmos, se nós somos de Deus, como de Deus a gente diz ser. Que comece na gente, para que depois a gente não saia julgando as pessoas e condenando as pessoas em coisas que nós também realizamos. Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Como é que a gente poderia aplicar esse versículo nos dias de hoje? Aquele que não é batizado, pois o batismo é um sinal público. Aquele que não é batizado, mas obedece a palavra, condenará você que, tendo a palavra escrita e é batizado, transgride a palavra. O não batizado não tem a palavra escrita, mas mesmo sem tê-la, obedece a palavra. O fato do não batizado obedecer a palavra condena você que tem a palavra e é batizado, mas é transgressor dessa palavra. Meu Deus. Pois crente é, olha o que o texto vai dizer, quem é o crente? Verso 29. Crente é quem o é interiormente. E se você é interiormente crente, obedecer para você é um privilégio. Não é algo estranho a quem é interiormente. A obediência, ela é estranha para os performáticos, mas para aquele e aquela que foi circuncidado no coração pelo Espírito Santo, como bem colocou, e esse interior, quem vê, pois no secreto ele não nos ouve. No secreto, o texto é bem claro, no secreto ele nos vê. Ele nos vê. Judeu é quem é interiormente. Não tem a ver com performance. Por isso que os discípulos questionaram Jesus quando existiam outros desenvolvendo a obra de Jesus, e eles, mas mestre, aí Jesus chega e diz: eu tenho ovelhas que não são desse aprisco.
Eu tenho gente minha espalhada por aí e vocês nem sabem. Por que é gente minha? Porque é gente minha. Eu sei que é minha, porque quando eu olho para o interior dessa gente, eu sei que essas pessoas são minhas. Vocês é que não sabem. Vocês que estão preocupados com agrupamentos, vocês que estão preocupados com performance, vocês que estão preocupados com a religiosidade, vocês que estão preocupados e muito mais preocupados com a opinião do outro do que com a minha opinião. Então, queridos, que a gente não deixe de pegar o caminho da obediência. Que a gente pegue o caminho da obediência. Para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o nome de Jesus seja exaltado. Amém?